Mas eu preciso pagar as contas. É melhor você diminuir as contas, expandir isso aqui mais, ter um pouquinho mais de paciência do que ser um burro de carga. Porque esse hábito nunca enriqueceu ninguém. Tudo que você quiser conquistar na vida, você precisa conquistar o que primeiro? Os hábitos. Qual que é o problema de hábito? Ele não vem no primeiro dia, ele não vem no 10º, ele não vem no 20º, ele não vem no 40º dia. Hábito é quando você não lembra o que você está fazendo. Tem hábitos simples que vêm em 7 dias, mas são muito simples. Tem uns de 21, tem outros de 40, tem outros que é tipo 99%, é depois de 66 dias repetindo todo dia. Seu cérebro tem alguns surtos em relação a ter um hábito que ele não acredita. Então você pode ficar repetindo. Se ele falar, eu não acredito, o que vai acontecer? Ele vai parar. Se ele também não tiver patrocínio energético, que é de energia, ou do ambiente, ou da frequência, ou das pessoas, ele também vai parar. E aí está o grande lance. Quer ter um hábito? Chegue o mais próximo possível de uma pessoa que tem este hábito. Eu vim com alguém agora dentro do carro, um cara famoso da internet, e aí eu fiz uma pergunta pra ele: por que você não vende esse apartamento seu de 1.600.000 que tá parado? Pergunta: tá há quanto tempo parado? Meses, mais de ano. Tem o IPTU pra pagar, tem um condomínio pra pagar. Agora pensa esse dinheiro aplicado, se você vender abaixo do preço, a 1,2% que o mercado tá pagando, faz sentido? Vende ele abaixo do preço, 100 mil abaixo do preço. Não, pode vender, cara. Em 10 meses você perdeu esse dinheiro já. Em 20 meses você perdeu 2 vezes esse dinheiro. E aí a gente é muito bom com certos hábitos e com outros são nulos, são inválidos na nossa vida. Por quê? Porque você ainda não está perto de gente que tem esse hábito. Você não aprendeu esse hábito, você não treinou esse hábito. Confesso que quase todos os dias eu vou levantar a hora que eu levanto. Nessa temporada, eu sempre divido a minha vida por temporada. Igualzinho minissérie ou série nova aí do Netflix. Por exemplo, eu vou para os Estados Unidos e eu coloco outro horário para acordar. Eu passo um bom tempo lá, eu tenho uma casa lá. Eu vou fazer um lançamento. Aí aquilo é uma temporada para mim. Aquela temporada eu acordo 4h59 em ponto. A temporada que eu mais acordei no horário específico era 4h37. A temporada de hoje é 3h58. Eu acordo todo dia, 3h58. É uma temporada. Por que isso? Se você falar, eu quero ser assim pra sempre, vai ficar chata a vida. Então, uma boa dica de hábito, anota aí: dividir eles por temporadas. Depois que eu descobri isso, ficou mais simples pegar novos hábitos. Que em certas temporadas, eu pratico um esporte diferente. E nesse esporte diferente eu conheço gente diferente, aprendo coisas diferentes, faço negócios diferentes. Qual o problema do hábito? O hábito, ele nunca anda sozinho. Tem um hábito negativo e o positivo. Qualquer um dos dois. Adquirir um hábito, nunca você vai adquirir só um hábito. Sempre vai ser em par, em trio, em quarteto. Nunca, você vai escrever isso aí: um hábito nunca anda sozinho, impossível. Vou adquirir um hábito de corrida. Começou a correr, vai vir um segundo hábito. Vai mudar a comida, a alimentação vai mudar, porque as duas andam junto. O que é grande verdade? Você vai ter que fazer uma lista de repulsa. Eu vou te dar a primeira, que aí quando você tem esse hábito, aí já começa a anular os outros. Por quê? Porque você não aceita mais, é uma repulsa isso. Por exemplo, você vai colocar um hábito de, em hipótese nenhuma, falar da vida dos outros. Por mais interessante que seja. Ah, beleza, eu vou adquirir só esse hábito? Não vai. Vai baixar um segundo. Não aceitar ficar perto de gente que reclama. Porque você não fala perto dos outros, é negativo. Aí, quando você vê alguém reclamando, já vai ser repulsa para você. Você vai olhar e pensar, mas por que eu vou aceitar ficar perto de alguém que reclama? Ah, Pablo, as pessoas que são luz têm que ficar perto das pessoas. Não. Você tem que cuidar da sua vida. Você não entendeu a teoria ainda. A equação é o seguinte: quanto mais você cuidar da sua vida, mais chance você vai entregar para alguém que não acreditava nela mesma. E o maior erro da sua vida é querer mudar os outros. Fique em paz, só tem chance de mudar uma única pessoa, é você mesmo. A única pessoa que pode mudar. Alguém fala, e se seu filho for isso? Se seu filho não der certo? O problema é dele, amigo, mas não vai ser por minha conta. Eu tô dando subsídio, mas eu não consigo mudar nem meus filhos. Eu não mudo a minha esposa, eu só mudo. Fala com a boca assim: eu só mudo a mim mesmo. Pronto. Se você tem o poder de mudar a si mesmo, está faltando só os códigos, só algumas coisinhas que você tem que programar no seu cérebro. Vamos lá. Quem aqui bebe refrigerante? Levanta a mão. 180 mil pessoas morrem por ano bebendo refrigerante. É o suficiente para você parar? Fala a verdade, sim ou não? Não. Você fala, ninguém na minha família morreu bebendo refrigerante. Você já foi em algum velório que alguma pessoa falou, eis aqui alguém que morreu por causa do refrigerante? Já foi? Como você não viu nenhum velório, você não acredita nesse dado. São 180 mil pessoas
É um pouco de gente, sim ou não? Isso me convenceu. E às vezes, alguns de vocês, por eu falar nesse linguajar, não vão mudar. Mas se for científico, você vai mudar. Mas se sofrer com alguém dentro de casa, você vai mudar. Mas se você vê um vídeo na internet com a pessoa que você admira, talvez você vai mudar. Eu quero que você entenda o seguinte, você vai anotar assim, precisa arrumar um jeito. Aí anota o que é o jeito. Um gatilho emocional. Todos precisam de uma âncora, que é um gatilho emocional para gerar a tal da mudança, senão não muda. Não tem como, tá? Você quer realmente ter uma vida altamente próspera? Sim ou não? Copie a vida de alguém que é altamente próspero. Pablo, aí, eu vou virar a pessoa? Vai. Só não vai ter a conta bancária dela. Se tivesse a conta, você imitaria 100%, sim ou não? Pois é, mas a conta você só vai ter se você for bom de problema, que é um ótimo hábito. Amar problema. Quem ama problema não fica nele, resolve rápido. O problema fica debaixo do pé. Pablo, me dá hábito aí. Se eu acordar cedo igual você? Não vai não. Então eu não quero esse hábito, mas eu posso te garantir uma coisa. Se você acordar mais cedo que todo mundo, você está num ambiente onde tem uma energia tão boa, porque não tem ninguém reclamando, não tem ninguém buzinando, não tem ninguém enchendo o saco. A energia de qualquer lugar, se você acordar antes de qualquer pessoa, é maravilhosa. Se você acordar juntinho, assim, ou um pouquinho antes da luz da aurora, o romper da aurora, você não sabe a energia que seu corpo tem. A gente é afundado em tecnologia, os nossos hábitos são moldados pela grade da televisão. Não sei se você sabe. O horário mais nobre da televisão não é nobre porque você fica acordado. É porque eles descobriram que arrastar você numa programação, naquele horário vai ser o ápice. Aí você fica acordado para assistir o horário nobre. E o horário nobre é tarde. Os antigos dormiam de 10 a 12 horas por dia. Vocês estão dormindo 6 ou 7, né? Dependendo, tá dormindo 4. 3 empregos, virou o pai do Cris. São hábitos que não vão te fazer enriquecer. Acredite. Mas eu preciso pagar as contas. É melhor você diminuir as contas. Expandir isso aqui mais. Ter um pouquinho mais de paciência do que ser um burro de carga. Porque esse hábito nunca enriqueceu ninguém. Apesar de parecer que alguns prosperaram por isso. Vocês estão entendendo ou não? Então tá bom. Alguém tem dificuldade em processar pensamentos rapidamente? Tem dificuldade? Se eu te falar que isso é água, você acredita? Não acredita, né? Quase tudo que eu falar, vocês não vão acreditar. Vocês vão falar água. É água. O cérebro é 90% água, o corpo 70% água, o planeta 70% água. Vocês só precisam de água. 5,5 litros para homem, com estatura mediana. E uns 3,8 litros para mulher, com estatura mediana, é o tanto de água que você precisa. Aí vai calcular quanto de água? 400 ml você bebe por dia. Bebe 1 litro de coca. E aí o que acontece? Uma coisa que talvez você não aprendeu. Um hábito terrível. Seu potencial de hidrogênio, que é o seu pH, tá o quê? Ácido. E aí seu pensamento não explode. Então qual que é um bom hábito? São hábitos simples, tá? Que eu adotaria depois dessa palestra. Depois desse encontro. Hábito número 1, beber água. Na marra, mas beba. Hábito número 2, vá correr. Não dá conta, caminha todo dia. Esse negócio de ficar muito tempo em pé vai fazer você sempre ter um esqueleto muito bom. Até você chegar aos 100 anos de idade, você não vai ficar curvado. Só de ficar em pé, viu? Se você aprender a ficar em pé, eu fico aqui falando adoidado e posso ficar 14 horas sem nenhuma dor. Se você aprender a ficar em pé, isso já vai mudar seu esqueleto. Andar. É uma coisa muito boa pra você saber. Terceira coisa que você tem que fazer. Não coma igual porco, igual você tá comendo. Isso tudo é emoção. Você tá comendo um prato de emoção e aí sua barriga tá desse tamanho por causa disso. Pablo, o que eu faço? Eu tenho muita fome. A maioria das vezes você tem a sede. Você confunde sede com fome. Você parece um bicho do mato, inclusive. Quer que eu te provo? Enche a cara de água pra você ver se você fica com fome. Fica? Não fica? Chama a técnica pra acabar com a fome. Não. Você vai beber água no tanto que você precisa. Mulher 150 ml por hora e um homem em atividade normal 200 ml por hora. Se você beber esse tanto de água, você não fica sem fome de verdade. Então, põe na sua cabeça, você que é desesperado e come igual Tasmania, ou então igual um porco. Pensa um pouquinho, coloca um pouco mais de água. Aí você fala, quer dizer que essas pessoas prósperas são assim? Deixa eu te falar. As pessoas altamente prósperas preocupam com pouca coisa. Como que eu preocupo com pouca coisa? Vou te dar uma preocupação. Os rins é uma grande preocupação ou não? Imagina você fazendo uma hemodiálise. Eu acho que é uma das piores coisas que o ser humano se submete. Só que você só vai levar a sério na hora que alguém bater na porta e falar assim, se você não fizer, você vai morrer. Por que foi? Não cuidou. Fumar, tá tudo bem. Depois vai pegar um negócio, como é que chama? Efizema pulmonar. Deixa eu te explicar uma coisa. O jogo não é o tanto de dinheiro que você acumula, mano. O jogo é o tanto de paz, o tempo de paz que você governa. Você vai lembrar disso. A pessoa mais sábia que existiu chama-se Salomão, 40 anos de governo sem guerra. Como? Posso te contar. Quem começou esses hábitos, quem começou a sua governança não foi ele, foi o pai dele. O pai dele foi extremamente radical naquilo que acreditava. O filho ficou 40 anos sem um dia de guerra. Na nação mais perseguida desde o primeiro dia até o dia de hoje. Se você não sabe, a nação mais perseguida até hoje é atacada quase que diariamente. Tem o melhor sistema antiaéreo do mundo, chama Israel. Um cara conseguiu governar por 40 anos.
Sabe por quê? Porque simplesmente buscou um negócio chamado sabedoria. Pablo, pessoas altamente prósperas, o que elas pensam? Elas pensam menos em filosofia e agem mais por lógica. Não é só a razão, mas a lógica. Pablo, o que você está falando? Grande parte aqui é empresário. A empresa não é os processos, não são processos. A empresa não é a filosofia. A empresa, logicamente falando, é um controle de energia. São 3 hábitos que qualquer dono tem que ter. Inclusive, eu estava praticando um agora. Eu estava dentro do meu camarim liberando os pagamentos de várias empresas. Um hábito muito bom para você que é empresário: cheque o dinheiro entrando e cheque o dinheiro saindo. Isso vai mudar tudo. Sua capacidade de administração você pode transferir ela para outro, mas o dinheiro entrar e o dinheiro sair, não abra mão disso. Pablo, a gente fatura bilhões, dá para ver ainda. Aí a escala vai aumentando, você não vai mais olhar centavo, nem milhar, talvez você nem vai olhar milhão se você chegar nessa escala. Mas tem esse bom hábito. Pessoas altamente prósperas, elas são produtivas. O que elas fazem com o dia delas? Elas sabem o que é produzir. E aí talvez você não aprendeu, eu vou te destravar agora. Produzir às vezes é tirar um dia de descanso. Você está produzindo. Sabe o que é produzir? Você vai escrever, para quem não sabe. Produzir é fazer aquilo que eu projetei. É só isso. O que você projetou hoje? Tirar um dia de descanso. Conseguiu descansar? Foi 100% produtivo. Hoje é um dia que eu vou ler. Hoje é um dia que eu vou investir em network. Hoje é um dia que eu vou fazer isso. Conseguiu fazer o que você falou que ia fazer? Você foi 100% produtivo. Só que você acha que ser produtivo é puxar uma carroça com 7 toneladas de pedra. E não é isso. As pessoas altamente prósperas, elas têm um hábito. Anota o hábito: fazer pergunta. Quem não é altamente próspero, qual que é o problema da pessoa? Ela não faz pergunta, ela vive afirmando. E quem afirma sempre é vítima. Eu não conheço um governante que sai afirmando. Não. Ele faz pergunta. Ele fala a mesma afirmação com a interrogação no final. Para quê? Para transferir o ônus para a pessoa. É ela que tem que responder. Hábitos de alguém que é realmente próspero: tudo que essa pessoa se envolve tem ROI, retorno sobre investimento em português. Pablo, como assim? Só o que dá retorno. O retorno é sobre dinheiro? Talvez. O retorno é sobre uma conexão? Talvez. O retorno é sobre aprendizado? Uau, melhor ainda. Dinheiro você usa numa viagem, acaba. Você compra uma comida, acaba. Aprendizado acaba quando? Quando você para de compartilhar. O aprendizado acaba quando eu não transbordo ele mais. Ele acabou. Pablo, eu estou praticando. Então, só para você saber, esse é um nível de transbordo. Porque se você está praticando e dando a chance de alguém ver, você já está transbordando. É um transbordo passivo, mas você está transbordando. O ativo: parei para te ensinar. O que é multiplicável: não, eu parei para pegar na sua mão, só solta na hora que você for. Então tem uns níveis diferentes. Mas só de você praticar algo, você continua fazendo aquele aprendizado ser multiplicado. Se você tem uma técnica de bater na bola de um jeito e nunca mais usa, o aprendizado morreu em você. Alguém que é altamente próspero, o que eles fazem? Só fazem aquilo que dá retorno. E se for próspero de verdade, nunca começa pela grana. Nunca começa pela grana. Começa pelo aprendizado. Porque se você aprende, você não depende. Quantas coisas hoje você é dependente? Quantas? Você sabia que quando você tem uma necessidade de aprovação com a pessoa é porque você depende de algo que ela tem e você não tem? Porque se você tivesse a falar, tô nem aí, o que você acha? A gente às vezes fica deixando as pessoas julgarem a nossa vida porque a gente acha que não tem o que a pessoa tem. E na verdade isso é uma besteira. Eu sei que você não acredita, mas eu vou falar mesmo assim. Você tem tudo. É papo de coach. Não, é papo de Deus isso aí. Deus não falha na produção dele. Só que tem um problema: ele escondeu. Por isso que você não acredita. Eu já fui garimpeiro com meu pai, 1996. Garimpo de esmeralda, paraíso do Tocantins. E aí eu lembro que meu pai saiu com o propósito de caçar esmeralda. Encontrar, né? Escavar. E aí no meio do caminho achou rubi. No meio do caminho achou ouro. No meio do caminho foi fazendo 1000 coisas. Desesperou. Tem um negócio real que é assustador, chama febre do ouro. A pessoa fica com estado febril mesmo. E a pessoa só fica falando daquilo. Meu pai entrou nessa febre. E foi muito interessante o aprendizado lá. Você trabalha explodindo com a lambretinha, com a pontinha de diamante, furando, dinamite, estupim, e abrindo buraco, colocando os anéis de cimento para segurar, senão desmorona tudo na cabeça do povo, e descendo e fazendo uma estrutura monstruosa para achar a pedra preciosa. É tão injusto, cara. Algumas pessoas descendo, fazendo buraco de 30 metros de fundura. E um cara vai passar a mão assim num capim e acha uma esmeralda da flor da pele. Fila da mãe. A cara do meu pai, a cara dos garimpeiros com ele, falava: por que Deus é assim? É porque você não entendeu o seguinte: tem algumas pessoas que têm seus talentos à flor da pele. Não são todos os talentos e nem são todas as pessoas. Realmente, tem gente com as coisas à flor da pele. Mas é engraçado, são os que menos aproveitam, porque não tem esforço naquilo. Mas dá uma inveja natural, porque um ser humano, ele que está esforçando para ter a mesma coisa, escavar 30 metros de fundura e não acha, o outro passa a mão em cima de um capim. Eu vi a esmeralda sair assim, a flor da pele do chão. Foi uma das coisas mais loucas do Pablo. E daí? E daí é o seguinte:
Você foi feito do pó da terra. Quando Deus criou a terra, Ele escondeu isso na terra. Ele escreveu que a glória dele é esconder as coisas. Melhor, é encobrir as coisas. E a glória do homem é descobri-las. Não foi Deus que criou o foguete, mas foi Deus que criou o espaço. E o homem está descobrindo um jeito de chegar lá. É massa demais. O homem não criou nada. O homem só está descobrindo as formas de governar aquilo que Deus falou. Vai lá, deixa eu ver você fazendo. É muito gratificante ser um ser humano e ter certeza que eu não preciso criar nada. Nada. Eu só preciso arrumar formas de governar sobre essas coisas. Mas como que eu vou governar? Não se governa sem os hábitos de governante. Escravo tem hábito. Sabe qual que é o escravo? O hábito mais poderoso que existe na vida do escravo. Vocês vão assustar. Posso falar? Tá prontos? Estão prontos? O principal hábito de um escravo, Davi, é estabilidade. O que o escravo quer é estabilidade. É aquilo que não existe. É assim que eu vou te explicar. Só na cabeça de quem criou uma fantasia para conseguir se defender por algum tempo, mas não tem. Vou dar um exemplo. Se estabilidade existisse, os funcionários públicos da Venezuela tinham emprego, mas a Venezuela não tem nem papel higiênico. Estabilidade existe? Não. Se estabilidade existisse, alguém foi condenado em 3 instâncias, 9 processos. Sabe do que eu estou falando? Se estabilidade existisse, ele estava preso até hoje. Como ela não existe, alguém foi lá e faz o que quer no jogo. O jogo é mudado. A estabilidade, se você quiser ser criança o tempo inteiro, ela é tão estranha que você não vai ser criança o tempo inteiro, mas você vai ser um adulto infantil. Só que você tem bons treinadores, isso não vai acontecer. Mas a estabilidade é o seguinte, é como se você fosse o Davi de 6 anos, tentando ser o Davi de 6 anos com 36 anos. A sua mente pode continuar infantil e imatura, mas você é um adulto. Então não tem como manter essa estabilidade. Quer ter um hábito de alguém que é próspero, sim ou não? Quando você for no restaurante, não compre pelo preço. Pá, mas se eu não der conta de pagar, não entre. Tô falando sério. Tô falando, assim, tem gente que dá aula de coisa que não sabe. Eu dou aula de coisa que eu vivo. Eu defendo inteligência emocional, que foi a palestra mais cedo, porque, você acredita? Não foi uma pessoa que me apresentou. Eu não tive a chance de ouvir uma palestra. Eu estava na academia de direito. E eu, nossa, assim, eu tava esgotado com esse assunto de direito. É engraçado. Quando você tá esgotado, você tem que caçar uma outra coisa pra você fazer. Entrei na biblioteca, virei na ala de psicologia, primeiro livro. Putz, que grande dia da minha vida. Sabe que ano foi esse? 2006. Em 2006, virando na biblioteca, aparece o livro de um cara que foi meu mentor, tive com ele pessoalmente, um PhD de Harvard, chamado Daniel Goleman. E o livro é Inteligência Emocional. Que inteligência que é essa? Nunca tinha ouvido falar na minha vida. Peguei o livro do Goleman, estudei. Fiquei doidaço no assunto. Peguei o próximo livro do Joseph O'Connor e John Seymour. Manual Prático de Programação Neurolinguística. Aí eu li o livro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí eu falei, agora eu quero ler esse próximo livro, A Força Mágica do Apelo Emocional. Aí depois eu fui ler do Roland Pollack, que é O Corpo Fala, e do Pierre não sei das quantas. Aí comecei a estudar o cérebro. E quanto mais eu aumentei os meus hábitos e mais próspero eu fiquei mentalmente, menos eu vi aquela grande empresa como uma grande empresa. Nada contra, aprendi muito. Talvez um dia vai ser minha. Eu olhei para aquela empresa chamada Oi e falei, você que é pequeno demais. Aí alguém falou, você tá surtando com esse trem de inteligência emocional. Você tá achando que você é o governante. Você tá achando, não, tem certeza. É muito ruim ter certeza e não ter a certeza no banco. É muito ruim isso. Quando você tem certeza do negócio, você pega o cartão, o aplicativo, sei lá, não tem nada lá. Agora você imagina, estudar inteligência emocional, conhecer o mundo espiritual, ficar forte fisicamente, ficar bom de network, ficar bom de modelagem, tirar uma vida para aprender, aumentar sua lista de repulsa, de renúncia, de curtir a vida doidada. Aí você fala, peraí, o que tá acontecendo? Cara, que vida é aquela que alguém me mostrou? O máximo que eles conseguiram enxergar. Por que a maioria das pessoas não são prósperas? Porque elas não esbarraram num livro, elas não esbarraram numa pessoa, elas não esbarraram num lugar, elas não fizeram uma listinha de coisas que elas odeiam. Aí vai pegar a sua lista de ódio. Qual que é a sua lista de ódio? Eu odeio ladrão. Só isso? Na lista de ódio de uma pessoa normal, só tem outras pessoas. Na lista de um vencedor, só tem coisas em relação a ela. Eu odeio preguiça, então eu não vou mexer com isso. Eu odeio fofoca, não o fofoqueiro, porque o fofoqueiro precisa de ajuda, inclusive você está precisando. Então na sua listinha de repulsa, evite colocar pessoas. Coloque você mesmo. Eu odeio o diabo. Tá tudo bem, mas o que o diabo representa em você? O mal. Não pratique essa miséria, que essa é a própria pessoa do diabo. É fácil você colocar na sua lista de repulsa gente, é só você não chegar perto dela, mas isso não vai te mudar. Agora, se você tiver repulsa com isso, mesmo que você leve prejuízo, você vai fazer o que precisa ser feito. Pessoas altamente prósperas
Elas não falam que uma coisa é cara, a não ser para se exibir. Quando uma pessoa altamente próspera fala assim, isso aqui é muito caro, ele está falando dele. Mas uma pessoa altamente próspera não usa a expressão caro, porque caro significa duas coisas. Essa coisa não é do perfil dessa pessoa, ou não dá ROI para ela. E tem como. Te explico. Comprar uma Ferrari para duas pessoas pode ser caro para um e barato para outro. Como? Se eu comprei a Ferrari para aparecer, isso não vai me dar retorno, foi caro. Pablo, baixa um exemplo para nós melhorzinho. Tá bom. iPhone 14 Pro. Não uso para nada. Caríssimo uma máquina dessa. Faço dinheiro com isso na internet. Barato demais. Imagem boa, velocidade, não trava. Um iPhone que costuma travar é porque seu cérebro trava. É alguma coisa sua. Porque não faz sentido, eu nunca vi. Eu não vejo um iPhone travar. Aí você fala, o meu trava. Eu sei por quê. Parou de prosperar. Deixa eu contar o segredo do iPhone travando. Ele só trava depois de 18 meses. Vocês pegaram o código ou não? Se você parou de prosperar, ele já está programado para não funcionar depois de 18. Tanto é que eles têm uns processos de centenas de milhões de dólares nos Estados Unidos que descobriram que tem uma obsolescência programada dentro do iPhone para você começar a ficar irritado e desfazer do aparelho. Não é que ele trava, é você que travou. Vocês não pegaram, né? O que eu falei. Quem entendeu de verdade? Quando eu falei que o iPhone não trava, ele não trava, foi você que travou. É porque você fica com o mesmo iPhone 18 meses, entendeu ou não? Será que eles pegaram, Maranhão? Se você tem gente aqui com iPhone 8, como você consegue? Eu sei por que você consegue, quer saber ou não? Gente travada pode usar o iPhone 4, porque é da mesma velocidade. Pegaram o código? É porque assim, os iPhones novos, eles rodam processadores diferentes para programas diferentes. Mas como você não muda, o iPhone 4 é a sua cara. Mas não vamos longe, não esquece o iPhone. Isso é um Windows 95. Faz sentido ou não? Então tem que mudar.